É o seguinte, há uns dias atrás o PCD postou um vídeo com o seguinte título: A maior flopada da Pixar, onde é basicamente ele falando sobre o filme mais recente da Pixar, ou melhor dizendo, sobre como o filme mais recente da Pixar flopou miseravelmente. E nisso ele entrega algumas das razões do porquê isso aconteceu e também comenta sobre como tá o estado atual da Pixar. Além de dar umas opiniões dele por que alguns filmes dela, na sua grande maioria desde 2020, são bem desinteressantes. E depois que eu vi esse vídeo eu pensei, esse não foi o único flop da Pixar. Na verdade, desde 2020 esse estúdio tem começado a ter umas flopadas bem esquisitinhas, sabe? E foi aí que eu pensei, e se eu fizesse um vídeo falando sobre todas as maiores flopadas da Pixar? Pelo menos as mais recentes, não é mesmo? Inicialmente eu ia incluir as flopadas da Disney também, porque meio que hoje em dia a Pixar e a Disney já é vista como a mesma coisa. Sim, meus amigos, a Disney realmente conseguiu. Ela fez cosplay de Kirby, engoliu e meio que se fundiu com a Pixar. Mas ao invés de ficar mais forte com essa devorada, ela foi mais fraca e arrastou a Pixar pro abismo, onde o Giratina tá lá, olhando pra ela, só esperando. Você sabe, né? Ela fazer cosplay de Kratos no primeiro God of War. Enfim, eu só queria agradecer o Pecini pela ideia de vídeo e dizer, pelo amor de Deus, Pecini, faz um quadro no seu canal onde tu comenta sobre filmes que tu viu e gostou. Mas enfim, senta aí ou continua fazendo o que você tá fazendo e me escuta falar sobre as maiores flopadas da Pixar até agora. Vamos começar por justamente aquilo que desencadeou tudo isso, não é mesmo? Ou seja, Hélio. Seguinte, pra esse vídeo eu quero usar os seguintes argumentos: se é merecido o flop ou se é justificável o flop. Outra questão de ser merecido é tipo assim, você assiste o filme e fala se esse aqui era ou não tão bom assim, ou no caso, será bom bastante pra ter uma grande bilheteria. Já quando a gente fala da questão do justificável, eu tô basicamente falando em como o filme foi vendido, seja na questão do visual, do marketing e, é claro, da história que foi feita através da divulgação e pelos trailers, obviamente. E eu te digo que chega a ser até engraçado usar o argumento do filme ser bom bastante ou não pra ter uma bilheteria alta. Porque se você for olhar a maioria das bilheterias dos filmes de animação, na sua grande maioria, não são filmes que você fica tipo, oh meu Deus! Normalmente são filmes bem padrões ou então um bagulho bem mainstream. Ou, é claro, na sua esmagadora maioria, continuações. Porém, no caso de Hélio, eu não posso julgar se foi merecido ou não, porque eu ainda não assisti esse filme. E se você tá pensando que eu vou esperar ele sair no streaming, você tá certo. Porém, entretanto, todavia, eu posso dizer se foi justificável ou não essa flopada que o filme teve. Já começando obviamente pelo marketing dele, que foi zero, tipo, não teve praticamente nada. A gente recebeu o primeiro trailer do filme no seu projeto inicial e depois não teve muita coisa por um ano, ou quase isso. Aí veio o novo trailer do filme depois dele ser remodelado. E aí mais tarde veio mais 2 trailers, se eu não me engano. E no final das contas foi isso, você não via marketing pra esse negócio, pra praticamente nada. Chega até a ser engraçado pensar que esse filme começou a cair no boca a boca das pessoas depois que ele foi comparado com o K-Pop Demon Hunters. Porque enquanto um filme você olhava e falava, meu Deus, isso aqui não vai prestar de jeito nenhum, na verdade foi a maior surpresa que a gente teve nos últimos tempos, no caso o K-Pop Demon Hunters, um filme da Pixar honestamente não parecia ser tão bom assim. Lembrando, um filme da Pixar. E assim, quanto ao quesito da história que foi vendido, olha, eu não vou mentir pra você, a ideia inicial desse filme era muito interessante e era justamente o que me faria querer ver ele. Aquela coisa do garoto que tem essa distância com a mãe dele, porque sim, inicialmente aquela personagem era a mãe dele e que acaba sendo sem querer levado pelos aliens e tem que sobreviver à situação, ao invés do que é agora, onde ele é levado pelos aliens e ele acha aquilo tudo incrível porque ele queria muito isso. Enfim, pelo que a gente meio que viu, no caso eu vi de trailers e algumas reviews, tem uns temas ali que eu tenho a impressão de que são interessantes, mas nunca vão ser abordados de verdade. E que se forem abordados, nunca vai ser tipo, vão meio que preparar o terreno, mas nunca vão realmente mexer nisso. Afinal, é basicamente assim que a Pixar tem feito atualmente. Mas talvez eu fale disso mais tarde. Porque de longe, a coisa que mais me desanimou a não querer ver esse filme no cinema foram os visuais. Já que a Pixar antigamente sempre mudava o traço da animação dela pra cada filme, ou na sua grande maioria. Só que desde 2021, com o Luca, eles têm seguido esse estilo de design que o pessoal chama de boca de feijão, que é bem comum em animação 2D. Porém, quando a gente fala de 3D, não é tanto assim. E meio que a Pixar começou a seguir esse modelo e eu honestamente não curto muito. E pelo visto eu não sou o único nisso. Primeiro que em 2D funciona muito melhor, mas é porque alguma coisa não funcionar em animação 2D é muito difícil. E assim, lá em Luca, beleza, esse estilo funcionou muito bem, só que depois daí a coisa ficou meio maçante, por assim dizer, dentro do universo da Pixar, de animações é claro. E é engraçado que geral tem medo do estilo que a Aranhaverso popularizou saturar rápido, porque todo filme hoje em dia, ou quase todo, tá seguindo esse estilo. Só que quando esse pessoal criar estéticas únicas, ou pelo menos tentar alguma parada diferentezinha, isso dificilmente vai saturar. Enquanto isso, a Pixar com 3 filmes mais ou menos que usou esse estilo, o pessoal já não suporta mais. E eu sei o que você pode estar pensando nesse momento, mas Ritos, você já tem 24 anos na sua cara, é claro que isso não vai ser interessante pra você.
E ok, você não tá completamente errado, só que apesar de animações, principalmente quando a gente falava da Pixar antiga, elas eram feitas para todas as idades. Todas as idades tinham chance de olhar uma animação e gostar, isso é inegável. Porém, também é inegável que o visual é feito pensado em chamar a atenção dos pirralhos. Mas assim, como é que você vai chamar a atenção de alguém mais velho, sendo que você não conseguiu chamar a atenção nem dos pirralhos com esse estilo de animação aqui? Mas eu acho que isso já foi bom bastante. Vamos falar do próximo. Tá legal, saindo de uma flopada que honestamente não tem como você defender, e se tiver é meio difícil, porque né, meio que a Pixar se pôs nessa situação, vamos pra uma que eu considero meio injusta, por assim dizer. Porque é o seguinte, 2020, você sabe como que o mundo tava naquela época. Então imagina a situação, o novo filme da Pixar vai sair no streaming da Disney, e mesmo que você não tivesse a Disney naquela época, você sabe que os 7 mares da internet te disponibilizam tudo, se você souber procurar bem. E não é só isso, o filme meio que exalava a essência do que a Pixar era antigamente, criatividade, boas lições, um filme que no mínimo você esperaria receber era um bom filme. Sem brincadeira, antigamente o padrão da Pixar era isso, no mínimo você teria um bom filme. E aí vendo tudo isso você pensa, não tem como essa animação aqui flopar, não é mesmo? E bom, na verdade flop foi o que aconteceu com Soul, e por algum milagre esse filme aparentemente não tem uma tradução aqui no Brasil, é só o título original mesmo, o que é um milagre na verdade terem deixado só o título original. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil ele adora botar um subtítulo quando o nome do filme é só uma palavra, tipo Frozen tem um subtítulo de Uma Aventura Congelante, já Moana tem um subtítulo de Um Mar de Aventuras. Mas assim, quanto à questão de ser merecido a flopada, não, definitivamente não, isso aqui não merecia o flop que ele teve. Primeiro porque, como eu disse, ele é o último resquício que a gente teve da Pixar na sua essência, do que ela costumava ser. Soul é criativo, ele pega um conceito que você olhava por cima e cria todo o universo em cima disso, bem parecido com o que eles fizeram com Divertidamente. E além de que as lições que esse filme passa são excelentes, caramba, excelentes, eu acho que é até pouco pra definir. E você pode até julgar, caso já tenha visto esse filme, que elas são meio óbvias e não sei o que, e assim, são lições óbvias, mas é aquilo, não é exatamente a lição que você tá passando, mas como você tá passando ela. Pretty é uma obra que domina muito bem esse negócio, inclusive, e Soul também faz essa parada com excelência, na minha opinião. E assim, eu não acho que seja um flop justificável pelas razões que eu já comentei aqui. E também porque em quesito de design, esse filme também foi mais ou menos único, porque ele ainda tentou ser um pouco criativo dentro dessa leva de filmes de 2020 pra frente, onde a Pixar do nada decidiu sentar em cima de uma fórmula, coisa que ela não fazia antes. E é claro, o Soul ainda tem aquele realismo que as animações estavam seguindo, principalmente as animações da Disney, e que a Pixar por um certo tempo tentou focar nisso também, um tempo até maior do que deveria, pra ser honesto, mas ainda tinha alma ali, ainda tinha uma criatividade colocada no design dos personagens. Então no caso de Soul, apesar de ter flopado, aparentemente as pessoas estão começando a descobrir esse filme e ver o quanto ele é bom, pelo menos nos últimos tempos. É claro que isso não muda o fato de que eu tenho que admitir que sim, foi injusto, mas de qualquer maneira aconteceu, fazer o quê? Olha só, Lightyear é um filme flopado, mas tão flopado que eu até esqueci da existência dele enquanto eu tava fazendo esse vídeo. Eu tive que voltar na lista de filmes mais recentes da Pixar pra meio que relembrar quais eram os fracassos que eles tiveram, e foi aí que eu vi na lista Lightyear, e eu juro, genuinamente, eu fiquei surpreso quando eu vi essa coisa ali. Porque assim, pra mim é incrível como esse filme não só flopou em tudo, mas ao mesmo tempo de brinde, ele simplesmente consegue a proeza de sumir da sua mente. O que chega a ser irônico, porque eu não sei se você lembra, mas um tempo atrás saiu a notícia, ou matéria, chame como quiser, onde os produtores da Pixar falaram que eles sempre quiseram fazer um filme do Lightyear. Um filme mostrando qual foi aquele filme que o Andy viu quando criança e fez ele ficar tão apaixonado no personagem do Buzz. O engraçado é que na época eu usei isso como uma oportunidade pra acreditar que teria uma chance desse filme ser minimamente bom. Até porque os trailers vendiam uma história tão interessante, pelo menos os dois que eu vi. E assim, realmente parecia que a estética da animação seria muito da hora de se ver, e que a história do filme não só seria mais madura e profunda, mas que mesmo sendo só mais uma forma de, convenhamos, né, farmar em cima de Toy Story, da franquia, o pessoal teve uma liberdade e uma chance de contar uma história interessante do jeito que eles queriam. E assim, na época o trailer foi bem visto em questão de views, o hype em cima desse negócio não era pouco, só que aí chegou o lançamento nos cinemas e esse filme flopou miseravelmente. E assim, contando o custo de produção e o marketing dele, que surpreendentemente foi até que grande considerando que era meio que um spin-off de uma franquia famosa, enfim, apesar de tudo isso, o filme mal arrecadou 200 milhões, que pra mim e pra você, eu acredito que é literalmente não precisar fazer mais nada do resto da vida se você tivesse esse dinheiro na sua conta do banco. Só que você tem que lembrar que pra um filme da Pixar, 200 milhões é meio que
que o padrão que eles gastam, sabe? Então, ok, o hype existia, a recepção e a noção da existência desse filme era alta, o marketing não era baixo, era até que ok. Então, o que fez ele flopar? E a resposta é, eu não sei direito. Esse filme saiu em 2022. Nessa época, continuações ou filmes que estavam atrelados a uma marca famosa já tinham o suficiente para render nas bilheterias. E também tem o fato de que Elemental não tinha saído ainda. Então a Pixar ainda carregava aquela fama de que, mesmo que os trailers não parecessem bons, ainda assim valia a pena dar uma chance. Então só me resta acreditar que a história do filme foi tão ruim, tão mal recebida, que fez com que as pessoas desanimassem. E assim o filme perdia o seu hype. Ou é claro, você pode usar o argumento de que uma cena de milissegundos, onde tem um beijo de dois personagens do mesmo sexo, foi o que fez com que esse filme perdesse totalmente o hype, o dinheiro e qualquer coisa do tipo. E olha, eu não acho que essa cena tenha tido todo esse poder não, viu? Ao mesmo tempo que, infelizmente, um filme ser ruim não significa que ele não vai farmar grana, principalmente se ele for uma continuação ou estiver ligado a alguma marca famosa. Kung Fu Panda 4 e Moana 2 provam isso muito bem. No final do dia, o que eu acredito fortemente que aconteceu aqui com esse filme foi o seguinte: com ele lançando no cinema, obviamente as pessoas foram assistir, olharam e falaram que não era essas coisas tudo, sabe? Que não valia a pena ir no cinema pra ver isso. E olha, mesmo já tendo passado mais ou menos um ano desde que as coisas começaram a se recuperar de 2020, dos eventos de 2020, as pessoas ainda estavam meio receosas de ir para o cinema, sabe? Fora o fato de que o cinema também já estava começando a se tornar um evento um pouco maior, ou melhor dizendo, um pouco mais caro. E é claro, ainda tinha que unir isso ao fato de que você sabia que não ia demorar muito para esse filme sair no streaming da Disney, já que naquela época a Disney não estava demorando 4 ou até 5 meses para colocar um filme no streaming dela. Era tipo, lançou nos cinemas um mês depois, no máximo já tava no catálogo. E assim, eu queria dizer que o filme ser ruim, tedioso e desperdiçar uma excelente temática para focar na mais genérica possível foi a razão pelo fracasso dele, mas eu duvido que se resume só a isso. Tipo assim, até agora eu já falei sobre um fracasso que, apesar de ainda não poder dizer se é merecido ou não, eu posso dizer que é justificável, que foi o caso de Hélio. Depois eu falei sobre outro que é totalmente injusto, que foi o caso de Soul. E eu acabei de falar sobre um que, por mais que eu não entenda completamente as razões que fizeram pro filme flopar completamente, Lightyear eu acho que sim, foi merecido o flop. Porém a história se complica um pouco quando a gente fala de Onward, ou como ficou aqui no Brasil, Dois Irmãos e uma Jornada Fantástica. Até a parte do fantástico, ou melhor dizendo, até a parte do jornada, beleza, até que faz sentido esse título gigantesco. Agora a parte do fantástico é meio questionável. Mas assim, pra você que não sabe a existência desse filme, eu vou resumir muito resumidamente a história. Basicamente é sobre dois irmãos em um mundo de fantasia que aparentemente a magia meio que se esvaziou com o tempo, então as criaturas mágicas são meio que normais, por assim dizer, mas ela ainda tem as características de criaturas mágicas. Só que o ponto é que esses dois irmãos perderam o pai muito cedo, só que eles acharam uma magia que possibilitava trazer ele de volta por um dia, o que claro não vai dar certo completamente de primeira, e eles acabam só trazendo a metade de baixo do pai dele, então o filme inteiro, deles no caso né, então o filme inteiro gira em torno desses dois irmãos em uma jornada para conseguir chegar num lugar onde eles vão conseguir terminar de fazer essa magia para trazer o pai deles por completo de volta. Só que lembrando, ele só tem 24 horas, e essas 24 horas estão se passando. Eu acho que foi basicamente isso o resumo, eu não lembro completamente desse filme, apesar de não ter feito tanto tempo que eu vi ele. E assim, esse filme eu vou ser honesto com você, eu acho que ele teria flopado de qualquer maneira. Na época a Pixar ainda carregava assim aquela forma de que era o estúdio que você pode ver um trailer e não gostar, mas tá tudo bem, ainda vale a pena dar uma chance pro filme, porque você teria altas chances de sair meio que no lucro. Só que honestamente, esse filme não é nada demais, e sim, é uma pena, porque ele tem traços da Pixar de antigamente. Como eu disse, essa coisa do mundo de fantasia, só que tirado toda a magia, por assim dizer, a magia literal, era uma ideia interessante, e além de ser uma parada que eles já fizeram algo parecido com Monstros S.A., ou melhor dizendo, eles já provaram que eles conseguiriam fazer algo com uma vibe muito boa, tinha potencial naquele mundo criado. Só que esse mundo em si é muito mal explorado na verdade, e o que a gente viu ali não tivesse ficado, nossa que incrível. Os personagens também não são muito lá essas coisas, os protagonistas bem qualquer coisa, os dramas e lições mesmo são tipo, meh. Porém o motivo do flop desse filme é meio triste na real, porque ele foi lançado no comecinho de 2020, quando o mundo tava começando a entrar naquela situação que você sabe bem. E assim, ficar arriscando sair de casa era quase garantia de fazer companhia pro clã Uchiha. Porque só de você entrar em contato com as outras pessoas, você já corria o risco de encontrar o Arceus ou o Giratina, depende de como você viveu a sua vida até aquele momento. Mas meio que isso por si só já dava medo nas pessoas, sabe? Então imagina para o cinema e se arriscar pegar uma doença para assistir um filme que talvez você nem ia curtir tanto assim. Ou seja, é claro que as pessoas acabaram meio que não indo por causa de todos os eventos de 2020. Então, meio que esse flop é merecido? Definitivamente não. Mas não por causa do filme em si ou o que ele entrega. Se não fosse por causa disso, e a gente excluísse o fator de 2020,
Talvez a flopada fosse sim um pouco justificável, mas como eu falei, não acho que seria tão grande assim. Mas se acontecesse, meio que não era segredo nem surpresa, sabe? Como eu disse, o universo não é tão interessante, as edições também são mal executadas, os personagens não são nada demais, só que dentro de toda dessa lista, esse é o filme da Pixar que eu considero um pouco triste de ter flopado por causa das condições em específicas. Tá legal, esse aqui é um pouco mais antigo, só que eu acabei descobrindo recentemente que um filme da antiga era da Pixar acabou sendo um grande flop. E a gente tá falando no caso de nada mais nada menos do que The Good Dinosaur, ou como eu prefiro chamar, O Bom Dinossauro. Sério, a pronúncia desse filme no BR é muito boa, na gringa é meio meh, mas sabe, o ponto é que esse também foi um grande fracasso da Pixar, conhecido também como o primeiro flop dela nas bilheterias. E assim, apesar da Pixar ter meio que uma sequência de flopadas mais ou menos de sequência recente, isso não começou agora, eles já tiveram essa experiência há muito tempo atrás. E como alguém que recentemente assistiu esse filme de novo, eu posso dizer que, cara, é merecido sim, sabe? E é justificável também, brincadeira, no caso de justificável a história é outra. Mas assim, no caso de ser merecido, é pelas seguintes razões que são minhas opiniões, mas apesar de tudo, a animação em si dos personagens é bem caricata e cartunesca e isso, nossa, obrigado Deus por ter sido assim, porque, né? Só que os cenários desse filme não dá pra dizer o mesmo, já que eles são muito realistas, tipo, não é meu Deus, olha o realismo contrastando com a animação, mas chega a tocar na estranheza, sabe? Ou talvez seja só frescura minha mesmo, não vamos descartar esse ponto não. Só que assim, por enquanto, vamos falar da história. Cara, esse filme ele podia ser tudo o que a Pixar era antigamente, mas acabou não conseguindo entregar nem perto disso. Por exemplo, a ideia de que o que aconteceria se o meteoro que exterminou os dinossauros tivesse passado direto é muito a cara da Pixar. Além de ser uma ideia que eles transformariam em um mundo muito legal, ou uma história muito legal, ou os dois de uma vez só. Só que eles mal aproveitam esse conceito, pra ser sincero. A execução ali é bem xoxa na verdade, e o protagonista do filme também, nossa, é outro puxa sem graça e sem carisma. O pirralho, que é o antagonista, também não é nada demais. Então no final do dia o filme foi um fracasso super merecido. Tá, super merecido talvez seja maldade, mas assim, eu não posso falar se foi justificável porque meio que eu não vivi essa experiência dos trailers e tudo mais. E meio que esse filme ele foi lançado em 2013, em uma época em que a Pixar tinha acabado de sair da era dourada dela e tinha, tipo, um único fracasso até aquele momento. Então, fracasso em crítica, tá? Crítica. Então, a fama do estúdio ainda tava estralando mais do que os dedos do Kaneki depois que ele aprendeu quanto é 1000 menos 7. Eu não sei se você vai considerar essa parte aqui um final feliz ou coisa do tipo, mas eu precisava falar sobre Elemento, que foi o primeiro filme, ou melhor dizendo, o primeiro filme que quebrou de vez, e eu não sei como nem porquê, mas foi ele quem quebrou aquela fama de que a Pixar, independentemente do trailer ser muito legal ou não, as pessoas ainda iriam dar uma chance pro filme só por ser da Pixar, já que esse filme recebeu muito hate antes mesmo dele ser lançado, tipo, o nível não é brincadeira, mas esse não é o ponto exato aqui dessa conversa. Quando ele foi lançado, na real, Elemento foi um fracasso absurdo, sendo o maior da Pixar por um certo tempo, só que aí o boca a boca dele meio que instigou as pessoas a assistirem o filme, e quem via falava que, não é ruim, é até que legal, vale a pena assistir. E aí esse filme conseguiu ressurgir das cinzas, se pagar e ter um grande lucro. E assim, na minha opinião, esse filme ele segue exatamente o que a Pixar tem feito desde 2020, com exceção de Soul, é claro. Ideias super incríveis jogadas fora. E é muito bizarro pra mim o quanto que Elemento tem uma quantidade impressionantemente grande de temas extremamente interessantes que eles poderiam ter abordado e que seria muito legal ver na visão da antiga Pixar, porque a atual tá meio triste. Mas infelizmente eles escolheram focar no grande romance. E eu não vou ficar falando muito mal do romance desse filme, porque o romance americano nunca me conquistou muito. E eu, como um cara que gosta muito de romance, eu sou meio que exigente pra esse gênero. E não ajudou muito que meio que eu recentemente tinha descobrido sobre Kaoru Hana, que é só o romance 2. Mas enfim, eu queria fechar essa parte do vídeo com algo relativamente animador. Eu não sei se essa é a melhor definição para Elementos, porque ele saiu de a maior flopada da Pixar para uma grande ressuscitada. Na verdade, por enquanto tá sendo a única. Mas enfim, eu acho que eu consegui resumir bem as grandes flopadas que a Pixar deu recentemente, e até uma antiga. E é aquilo, eu acabei de fazer um vídeo inteiro sobre isso, então não tem por que eu ficar me repetindo um bagulho agora, né? Mas... então, só mais uma vez eu queria agradecer o Pessini pela ideia do vídeo. E assim, sobre o futuro da Pixar, eu pretendo fazer um vídeo meio que falando sobre a queda colossal dela e coisa do tipo, e eu vou mencionar sobre o futuro em si. Mas pelo menos enquanto eu escrevi esse vídeo, a Pixar lançou o trailer do próximo filme dela, que lá na gringa o nome vai ser Hoppers. E aqui meio que vai ficar como cara de um, focinho de outro, um título meio gigantesco. Não sei se eu gosto ou não dessa tradução. Mas pelo trailer parece genuinamente interessante. E tipo, fazia tempo que eu não ficava animado pra um filme da Pixar, só pelo trailer.
Mas, no geral, o futuro da Pixar é um caso complicado. Mas sabe o que não é complicado? Frieren. Assista Frieren. Bye!